Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar de medo. Medo é um sentimento, é uma emoção que a gente tem imbuída na ansiedade, né? Nas crises de ansiedade, principalmente, o medo está muito presente. Ele aí meio que está em torno de todo esse sentimento e essa sensação que muitas vezes nos paralisa, né? Eu sinto muito que a ansiedade está relacionada com nos paralisar, da gente deixar de fazer determinadas coisas, da gente muitas vezes sofrer por antecipação. Quando eu era mais nova eu adorava dizer que eu sofria por antecipação, mas deixa eu logo me apresentar pra você. Eu me chamo Ade, pode ser que esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo aqui no meu canal, então muito prazer, eu me chamo Ade Leão, sou especialista em meditação e respiração para ansiosos e este vídeo faz parte também de um aquecimento de vídeos de conteúdos relacionados com a minha jornada dominando a crise de ansiedade, que está no ar esta semana, dias 22, 24 e 26 de agosto. O link tá aqui embaixo, é só se inscrever para participar. A primeira aula já está no ar hoje, hein, galera? Quero saber o que você achou. Me escreve aqui nos comentários, curte, compartilha com os teus amigos e amigas e vamos falar um pouquinho sobre medo? É muito louco falar desse sentimento porque eu sou uma pessoa completamente transformada, né? Por isso que eu gosto de partilhar essas técnicas, por isso que eu acredito muito no poder delas, porque eu me transformei a minha vida a partir de tudo que eu aprendi, de todas as experiências que eu vivi com essas técnicas que eu quero propagar, que eu quero partilhar com as pessoas. Eu era uma pessoa que adorava dizer, por exemplo, que sofria por antecipação, adorava dizer que eu era ansiosa, elétrica, agitada, e eu sou mesmo, até hoje eu sou. Inclusive você tá vendo aí que eu tô falando super rápido aqui, mas também porque é importante pra galera que tá assistindo aqui não perder o seu tempo e entender se esse conteúdo realmente te interessa, né? Então eu era uma pessoa muito assim, muito acelerada, muito agitada e dizia que sofria por antecipação quase como se fosse uma qualidade minha, né? Porque de uma certa forma eu acho que em algum momento da minha vida eu absorvi isso. E é interessante como a gente absorve determinadas verdades ao longo da nossa vida que a gente não sabe de onde veio, né? A gente acredita, por exemplo, que dinheiro é sujo, porque ensinaram pra gente em algum momento que dinheiro era sujo. A gente acredita que pessoas ricas, em unanimidade, são pessoas que roubam, são pessoas que estão envolvidas em corrupção. Muitas vezes a gente tem essa verdade absoluta na nossa cabeça e nem sabe ao certo de onde ela veio, pra onde ela vai, de onde ela vem, né? Às vezes não são verdades nossas, mas que a gente absorveu em algum momento das nossas vidas. E isso tem muito a ver com o medo, gente, porque o medo, ele está relacionado com a ansiedade no momento em que ele paralisa as nossas ações, as nossas decisões, a nossa vontade de fazer algo, porque a gente já projeta uma realidade onde aquilo vai dar errado. Pessoas preferem muito mais a certeza de algo que vai dar errado do que necessariamente a dúvida se aquilo pode dar certo. Olha que louco! A gente prefere ficar com a certeza do fracasso do que com a dúvida de que podemos vencer, de que podemos dar certo, né? Então eu acho que o medo está muito relacionado com essa sensação e com essa projeção negativa que a gente pode ter de determinada alguma coisa. E quando se fala de projeção, a gente não tá só falando daquele momento em que a gente dispersa, em que a gente se distrai com um determinado pensamento. A projeção, ela vai além de você dispersar e imaginar alguma coisa e ir para um outro lugar que não seja o momento presente, o que acontece com todo mundo e é super normal. Você, além de ir para esse outro lugar, além de ir para essa outra realidade, você se identifica com essa realidade, você acredita piamente que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo vai acontecer, e aí surge o medo, surge a crise e você se paralisa, e você deixa de agir, você muitas vezes até age e se comporta a partir daquela realidade que não aconteceu. Vou te dar um exemplo. Eu tô agora criando um evento 100% online, 100% gratuito aqui para vocês, onde eu tô partilhando muito dos meus conhecimentos, onde eu acredito de verdade no poder dessas técnicas, mas eu poderia ter medo de falar aqui com você, como na verdade eu tenho, né? Imagina, eu faço um cartaz com a minha foto estampada, colocando assim, live de respiração, e a minha foto lá bonitona, e a galera acha, né, que é fácil pra mim fazer isso, e de uma certa forma hoje é fácil, porque eu já tô fazendo isso há alguns anos, então hoje pra mim é fácil, mas não começou fácil, não começou tranquilo, né? Eu fazia live pra 2, 3, 4 pessoas, meu, e tipo, isso às vezes dá uma ansiedade mesmo, você fica insegura, você fica se sentindo uma pessoa incapaz muitas vezes de projetar uma audiência maior, incapaz de reunir pessoas que se interessem por aquilo que você está falando. Isso mexe com o ego, isso mexe com a nossa vaidade profissional, né? Agora, por que a gente pensa dessa forma? Por que a gente, ao se colocar
num projeto, ao se colocar numa nova forma de fazer as coisas, de levar a nossa vida, por que a gente muitas vezes se paralisa? Porque existem alguns paradigmas, algumas verdades absolutas na nossa mente de que a vida tem que ser de uma determinada forma, que a gente em algum momento acreditou, que alguém nos falou, e não significa que essa pessoa é má ou ruim, ela falou certo ou errado, não significa isso, porque depende muito da forma como nós queremos viver. Então eu estou falando, por exemplo, agora para mim, que sou uma pessoa que tem o desejo de desenvolver novos projetos, que tem o desejo de partilhar o meu conhecimento com muitas pessoas, mas poderia simplesmente me paralisar pelo medo de não ser aceita, medo de não fazer acontecer, medo de não dar certo. E isso poderia ter me pausado, isso poderia ter me feito desistir. E em alguns momentos eu até fiquei um pouco pensativa se eu realmente iria continuar, se eu realmente ia dar continuidade, até o momento em que eu pensei, cara, esse é o meu grande sonho e eu vou fazer acontecer. Mas essa decisão, ela exige uma clareza emocional muito grande, de eu entender o que talvez esteja envolvido nesse meu processo de medo, que sentimento, que verdade absoluta está aqui, para que isso me impeça e me cause essa ânsia, esse estado de crise, de ansiedade aguda para que eu não queira fazer determinada coisa. Talvez a verdade de que, por exemplo, trabalhar mesmo é ter um emprego fixo, segurança tenha relação com uma carteira assinada, tenha a ver muito mais com você estar concursado, ou então que aceitação mesmo é quando você é muito famoso, isso não vai dar certo porque isso demora, isso dá muito trabalho. Existem muitas, se eu for parar pra pensar aqui, tem tanta coisa às vezes que as pessoas me falam. Eu não tô preocupada mais. E aí é nesse momento que você tem que ter muita lucidez e muita segurança para realmente bater de frente com aquele paradigma que tá aqui ressoando na tua cabeça. E como que você escuta esses paradigmas ressoando na tua cabeça? Silenciando. Eu fiquei em silêncio de propósito. Tava aqui falando um monte pra você, te trazendo um monte de informação e de repente eu parei de falar, para que você perceba o poder do silêncio. Ele muda até o tom de voz. Olha só, o poder da gente parar para se ouvir, porque ultimamente a gente não tem nem ouvido as outras pessoas, que dirá ouvir a nós mesmos, ouvir o nosso corpo, ouvir as sensações e acolher sem julgar essas sensações. Às vezes a gente julga muito as coisas que a gente escuta numa conversa com alguém e sai falando muito antes de deixar a pessoa terminar o seu raciocínio, terminar o que ela quer dizer. Isso tem a ver com essa ansiedade de querer se colocar, de falar, de expressar, de analisar, de julgar, de definir. Não, para um pouco, escuta. E quando a gente faz treinamentos ligados ao autoconhecimento, ao treino mental e à reprogramação emocional, que eu busco fazer nos meus treinamentos, eu falo sobre você treinar essa escuta pessoal, para que ao escutar, você saiba direcionar a tua energia, direcionar o teu pensamento para algo que te favoreça. Beleza, pode ser que eu tenha vergonha de fazer vídeos no YouTube, mas eu quero fazer. E aí? O que eu faço? Eu penso, eu escuto as vozes na minha cabeça de insegurança, eu acolho essas vozes e escolho enfrentá-las. E como que eu enfrento vozes e pensamentos que podem me paralisar? Agindo de alguma forma na direção deles. Então, percebe que é muito mais fácil você agir quando você reconhece o que é preciso ser feito. Agora, quando você não reconhece, quando você não para identificar aquele pensamento, aquela voz que está te julgando, que está te trazendo insegurança, fica muito mais difícil você agir. Então, um exemplo, por exemplo, para quem tem vídeos, quer gravar vídeos no YouTube e tem vergonha, tem timidez, fica paralisado por isso, grava uma vez e assiste só você, sem postar. Grava uma vez no banheiro, grava várias vezes, assiste. E aí, em algum momento, você decide, vai lá e posta. Em algum momento, você começa a se acostumar com se assistir. E aquilo não fica mais tão ridículo, não soa mais tão ridículo. Não é para você escutar um pensamento que muitas vezes te paralisa, um paradigma que você de repente tem dentro de você e julgá-lo como negativo e atacá-lo de forma ferrenha. Não, isso faz parte da tua história.
Como que você pode usar isso ao seu favor? Isso tem a ver com a reprogramação emocional que eu procuro passar nos treinamentos que eu mentoro com as pessoas. Você tem que saber reprogramar essas emoções, esses paradigmas, para usá-los ao seu favor. E é isso que eu ensino no treinamento que eu faço com a galera. É isso que eu mostro que as pessoas precisam fazer. Primeiro, elas ganham consciência do que é preciso. Depois, elas treinam escutar, elas treinam perceber, treino de presença. Depois, elas reprogramam para focar naquilo que é importante de fazer. Tem um outro mentor meu que fala que a gente só vence um medo quando a gente substitui ele por outro medo muito maior. E eu penso que quando a gente tem medo de fazer determinada coisa, agir na direção do que a gente quer, a gente tem também que lembrar o que pode ser maior do que o medo de fazer determinada ação, de tomar determinada decisão. E eu imagino que o maior medo do que você ir na direção do domínio da ansiedade é viver paralisado por ela. Viver vendo a tua vida passar, como eu já vi a minha muitas vezes, sem nenhuma ação efetiva, sem nenhum tipo de conquista, sem nenhuma construção com a qual você se orgulhe, com a qual você valorize, e simplesmente estar num modo passivo, num modo de piloto automático, onde você faz as coisas meio que num looping de rotina e daquilo que todo o ambiente acelerado te coloca para fazer, e quando você viu, passaram-se anos e você tá aí, sem agir na direção daquilo que você quer, por medo, por ansiedade que deixou você parado, sem ir e sem se concentrar naquilo que é importante, ouvindo vozes que só te agridem, te fazem se sentir cada vez mais inseguro, te fazem se sentir cada vez mais incapaz. Então, pensa sobre isso. O que o teu medo está deixando de você não fazer? O que esse medo fala para você nos momentos em que você busca agir na direção dos teus sonhos, na direção de fazer bem para você mesmo? Esquece esse medo, ou melhor, valoriza esse medo porque ele faz parte da tua história, mas age na direção dele, pelo seu bem, pelo seu futuro, pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Eu estou fazendo isso quando eu busco desenvolver um projeto onde eu quero ajudar milhares e milhares de pessoas a tomarem as rédeas da própria vida, dominando crises de ansiedade com mais lucidez e bem-estar. E eu quero muito que você se sinta inspirado e inspirada por isso. Vem assistir às aulas, te inscreve no link da bio, curte esse vídeo, compartilhe e convida teus amigos e tuas amigas para que juntos a gente possa partilhar desse conhecimento. Um beijo para você e até a próxima. Eu te espero na jornada Dominando a Crise de Ansiedade.